Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Ontem nós tivemos a nossa live às 8 da noite, falando sobre o dom de línguas, né? Quando trabalhamos na guerra espiritual, na batalha espiritual, e foi uma bênção. E também, de madrugada, às 4 da manhã, a nossa campanha de causas impossíveis. E Deus, Ele tem feito coisas grandiosas. Não somente na minha vida, mas na vida das pessoas que têm nos acompanhado, que têm participado, que têm orado. Deus, Ele tem feito. Depois eu estarei contando o que Deus já fez comigo. E ontem eu disse a Deus: apressa-te em socorrer-me. Eu preciso deste milagre. Gente, Deus é Deus de já. O Senhor me deu uma grande bênção. Também uma pessoa lá em Foz do Iguaçu, mais uma pessoa que estava com muita dor nas pernas, não estava conseguindo andar de tanta dor. Após a live de ontem, nós oramos por essa pessoa, ela nos procurou no privado. E Deus fez um milagre também. E estas pessoas, Ângela, tudo jóia, tudo bem? Elas têm nos abençoado de uma forma maravilhosa. Avenida, Deus te abençoe. Devanir, Deus te abençoe. Ângela, Avenida Pires. Vocês são de onde, pessoal? Falem conosco. Bispa Benedita. Bispa Benedita, senhora é de onde? Se for perto, a gente vai pregar aí. Gente, eu quero falar, a minha palavra é gratidão. E também pessoas que desde ontem me abençoam. Ontem eu ajudei uma pessoa e eu disse: olha, Deus, tá aqui, mas eu não tenho condições, mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu fui abençoado 6 vezes mais do que eu ajudei aquela pessoa. O que eu tinha. Deus é Deus tremendo. Deus é Deus tremendo. Eu não vou mencionar o nome de todos aí não, porque eu quero aqui falar sobre um assunto muito legal. Obed-edom. 1 Crônicas 12, 13, versículo 12 ao 14, vamos ler aqui. Eu sou o pastor Nelson, tenho um ministério online, resgatando os feridos, e o Senhor tem resgatado, o Senhor tem feito coisas grandes. 1 Crônicas 12, 12 ao 14. Disse assim, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Nessa referência ela não está. 1 Crônicas 12, 13. Estou lendo no 12. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 13. A arca é depositada em casa de Obed-edom. Versículo 12 ao 14 diz o seguinte: E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou, pois, a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinham. Um abração para todos vocês aí. Deixa eu mencionar alguns nomes. Luiz Gustavo, Deus lhe bendiga. Aí tá um irmão que eu esqueço o nome, é o Gilton, né? Gilton, a paz, querido. Corina, Deus abençoe. Verônica. Gente, eu tô amando fazer live pelo TikTok, porque tá bombando de pessoas participando. Meus queridos, esta mensagem que fala sobre a arca na casa de Obed-edom
É uma mensagem muito propícia, muito forte para a época atual. Há uma responsabilidade muito grande, espiritual, ainda maior dentro da casa de Deus, que é uma das deficiências, né? Então ontem eu estava conversando com alguém e já preguei uma mensagem também sobre a igreja atual, que é muito diferente da igreja do passado, muito, muito, muito diferente. As pessoas se envolvem com coisas que não agradam a Deus, se envolvem com situações que não agradam a Deus. Antes a igreja começava o culto com oração, meia hora de oração antes. Lembro-me muito bem, eu sou dessa época, eu estou com 68 anos. Louvores, pregação, não havia enrolação, tá? Não havia dança na igreja, se bem que a dança é bíblica, não sou contra. Porque o próprio salmista diz, vamos dançar na presença de Deus, né? Mas vamos ver como nós dançamos. Vamos ver como nós estamos fazendo, como nós estamos adorando o nome do Senhor. Então muitos têm buscado a glória de Deus e não a presença de Deus. Gente, a presença de Deus, ela é especial para as nossas vidas. Deixa eu tirar esse som aqui. E quando nós buscamos a presença de Deus, as outras coisas vão acontecendo. São consequências. Mariane Pereira, a paz. São consequências. Logo nós precisamos da presença do Senhor. Até Moisés falou para Deus, olha, Deus falou, enviarei o meu anjo, né? Aí ele disse, olha, eu não quero anjo, eu quero a tua presença. Se a tua presença não for comigo. Então, meus queridos, Deus é bom o tempo todo. E nós precisamos da presença do Senhor em nossas vidas de uma forma especial. E como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus faz, Ele opera maravilhas, né? E nós precisamos dessa presença do Senhor. Porque a glória de Deus é você realmente se envolver no sobrenatural. Ontem à noite, em nossa live sobre Quebrando Cadeias, que eu falei sobre as línguas, o uso das línguas, o dom de línguas na batalha espiritual. E eu expliquei que quando nós falamos em línguas, nós entramos no sobrenatural de Deus. Os demônios não compreendem aquilo que nós falamos, pois falamos de mistérios. E foi realmente uma bênção muito grande. O Senhor me tomou em profecia, em revelação. Gente, eu recebi uma renovação muito grande. Falando em renovação, eu estou passando por um processo e que eu fiquei até em dependência, dependendo de remédios fortes, faixa preta para tomar, e eu tomei uma atitude. Eu disse, Deus, eu oro pelas pessoas. Eu estou sempre orando pelas pessoas. O Senhor me tem dado um ministério, eu preciso de um milagre. Vocês estão vendo aqui o Nelson, professor Nelson. Deus já fez o milagre na minha saúde, para a glória de Deus. Então a presença de Deus é que nós compreendamos a sua vontade e nos entreguemos ao seu querer. Desculpem porque sempre eu estou com a minha garganta assim. Deve ser o que estou falando muito. Nos entregamos ao querer de Deus, à vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela é soberana em toda e qualquer situação. E nós precisamos conhecer sobre Obed-Edom, um homem pobre que morava à beira do caminho, que levava a arca a Jerusalém. Era alguém rejeitado pela situação da época, né? Alguém desprezado pela situação da época, humilhado.
pelos chamados povo de Deus, os israelitas, desprezado por todos porque tinha uma esposa estéril. Não morava na cidade, mas em uma casinha muito humilde à beira do caminho. E naquela época, a mulher que não gerasse, ela era desprezada, igual lá Ana e Penina. Porém, Deus, ele sabe como trabalhar na vida das pessoas. Deus sabe investir muito bem na vida das pessoas. E o que é que nós precisamos, queridos, compreender? Que alguém que buscava a Deus, como no caso de Obed-Edom, quando nós buscamos a Deus, Deus, ele está pronto para nos abençoar. Uma vez em Foz do Iguaçu, Deus usou um pastor faz muito tempo. A minha esposa ainda era viva. Vai fazer 5 anos que Deus recolheu a minha esposa. E Deus usou aquele pastor em profecia e disse: olha, faça a minha vontade, faça a minha obra, seria o teu pão, seria a tua água, seria a tua veste, seria o teu calçado, seria a tua saúde. As circunstâncias aconteceram. Eu saí do Paraná, vim para Foz do Iguaçu, vim para Valparaíso. Recomecei tudo. Comecei a dar aulas. E durante 11 anos eu dei aulas. Não estou dando aula agora. Mas quantas vezes eu estava na sala de aula, eu fiz um bom trabalho, modéstia à parte, tenho certeza, absoluta certeza. Eu tenho convicção daquilo que eu fiz, do que eu me entreguei como professor. Me preparei, continuo me preparando. E quantas vezes Deus falou comigo: eu tenho algo melhor para ti. E eu pensava: Senhor, eu preciso fazer a tua obra, preciso fazer a tua vontade. Leda Maria, tudo bem? Esta palavra é para você, todos vocês. E, gente, olha, o que é que acontece? O primeiro passo que nós devemos tomar, o que nos leva a conquistar as bênçãos de Deus, é a reverência, é a obediência ao Senhor. É o Senhor nos exaltando. A Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Porém, ali reinava o perigo. Por mais importante que pareça, nós nos acostumamos com tal objeto, com tal situação, com tal vida. E Deus permite que a tormenta aconteça, aleluia. Deus permite que aconteça um terremoto para que o nome dele seja exaltado. No momento nós não compreendemos. E a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. E na realidade a Arca da Aliança deve ter ficado em algum lugar ali da casa, mas com o passar do tempo tornou-se um adereço. O perigo é nós nos acostumarmos. Aí você fala em línguas. Tá tudo bem, tá tudo ok. Não, meu querido. Nós precisamos adentrar no rio de Deus, porque Deus tem muito mais para nós. Não é somente línguas estranhas, tem profecia, tem revelação. Deixa eu ler aqui. Quando a palavra nos diz o seguinte, Coríntios, livro de Coríntios, Coríntios 12, primeira carta: não quero, irmãos, que sejais ignorantes, mas eu quero que vocês entendam que há uma diversidade de dons. E aqui está dizendo: ministério, operações, diversidade de operação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, dons de curar, milagres,
operação de maravilhas, profecias, discernimento de espíritos, línguas, variedades de línguas, interpretações de línguas. Vamos sair da zona de conforto e vamos penetrar no rio de Deus. Vitinho, tudo bem? Quando nós penetramos neste rio de Deus, é igual lá, o profeta teve a visão das águas que saíam do altar, e ele começou a entrar naquele ribeiro, naquelas águas que davam nos tornozelos. E ele foi adentrando as águas. Havia uma hora que dizia, olha, avança, media, ia. Aí ele chegou a um ponto que as águas agora, ele teria que nadar. Assim é conosco. Deus, ele... Fátima Gerardi, Deus, ele nos dá oportunidades para que nós possamos penetrar nesta esfera do sobrenatural. Então é perigoso nos acostumarmos com a situação. Davi foi buscar a Arca da Aliança, né, na casa de Abinadab, e a trouxe com uma junta de bois. E como é sabido, o transporte da arca tinha todo o seu ritual. Havia uma encenação muito forte, né? Um ritualismo muito forte para a condução da arca. Um abração para vocês que estão aí, tá? Fátima, você é de onde? E o que acontece? Quando nos acostumamos com o objeto, por mais valioso que seja, nós não vamos dar mais importância. Mas Deus, ele quer que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Valorizar aquilo que Deus nos deu e sairmos da zona de conforto. Ok? Em um determinado lugar da estrada, os bois tropeçaram na eira de Quindom. Uzá esticou o braço e segurou a arca. Neste momento foi morto pelo poder de Deus, porque ele tocou na arca, ele segurou na arca. E nesta hora, o que é que vai acontecer? Medo. Porque ele Feliz domingo também, tá? Ele tocou naquilo que não deveria ter tocado. Quando a presença de Deus nos atrai, nós também somos atraídos por Ele. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, essas bênçãos te alcançarão. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito o teu cesto. Gente, você não precisa correr atrás das bênçãos. Deus teria que colocar-me em uma situação de desespero, que eu entrei numa situação de desespero, para que hoje eu estivesse aqui fazendo esta live e dedicando-me ao Senhor. Olha que eu passei no concurso para professores de estado de São Paulo com 68 anos. 380 mil pessoas fizeram o concurso. 15 mil foram escolhidas dentro do estado. Dentro dessas 15 mil, eu estava em 4.400 e poucos lugares. Fui chamado, escolhi o lugar, mas não vou. Rende, em parte. Porém, o que Deus tem comigo, aleluia, não se paga. Esta semana uma irmã me disse como Deus usa a tua vida, pastor Nelson. São pedaços de ouro. Não se renda. Eu não vou me render. Nesse período Deus me abençoou com tantos diplomas, com tantas coisas, mas de nada adianta o meu conhecimento se a presença de Deus não estiver comigo. Obed-edom morava à beira do caminho.
Era um homem pobre, uma terra seca, infértil. Olha, alguém olha para você e diz: daí não vai sair nada. Como falaram, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Quantas vezes alguém olha para você e não dá nada para você? Você não tem estudo, não tem diploma, não tem conhecimento tanto, mas tem a presença do Espírito Santo. E com essa presença do Espírito Santo, você tem colocado as mãos sobre os enfermos e eles têm sido curados. Meu amigo, as crianças da África choram, não só da África, né? Do Brasil. A situação do mundo é triste, é tenebrosa, mas Deus tem alguém que faz. Eu tenho o maior desejo ainda de fazer missões na África. Que Deus conceda-me passar pelo menos um mês lá antes de eu partir para a eternidade. Porque o meu chamado missionário aconteceu aos 12 anos de idade. E aos 33 anos, acho que 33, Deus me enviou ao Paraguai. Fiz um bom trabalho lá. Fiz missão na Argentina, no Uruguai. E eu quero partir para a glória fazendo a obra de Deus. José Silva. Meu amigo, meu irmão. Então, ele era um homem pobre. Alguém olha para você e não te dá nada, mas tu tem a essência, tu tem o poder de Deus na tua vida. Tu tem a visão de águia. Tu tens a visão de restauração. Tem pessoas aí que têm um chamado do Senhor, desenvolva o chamado, assim como eu estou desenvolvido. Só que, o chicote de Deus comigo, a disciplina de Deus comigo foi grande. E vai ser. Ele não tinha filhos, sua esposa era estéril. Seus animais eram estéreis. Mas quando a presença de Deus começa a atuar na vida de alguém, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Ei, quem te chamou foi Deus. Eu estou falando para alguém aqui que quer desistir do chamado devido às lutas, devido às situações, devido às dificuldades. Porém, o chamado de Deus, aleluia, precisa ser obedecido. Quando a presença de Deus entra na vida de alguém, o que faz a diferença é a presença. É a presença. Tem aquele hino do Neto lá, né? Tua presença. Presença que invade a minha alma. Presença que destrói toda barreira. Aleluia. Presença que abre o nosso coração. Presença, José Silva, que Deus te abençoe também, querido. Presença que invade a nossa alma e nos coloca de ponta cabeça. Presença que mostra o quanto frágeis nós somos. Porém, nas mãos de Deus, nós temos a autoridade de expulsar demônios. Colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. E essa presença, meus lindos e minhas lindas, meus nobres, reis e rainhas do Senhor, sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, diz a palavra que estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados.
Por mais simples que fosse a casa de Obed-edom, mas a arca estava ali presente. Por mais simples que você seja. Talvez não tenha o conhecimento que alguns têm, mas a presença é que faz a diferença. A diferença. Continua adorando a Deus. Continua glorificando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu acredito que Obed-edom, ao se deparar com a arca, se ajoelhava, adorava. Deus está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Levante a tua mão aí na tua casa e adora a Deus. Seja agradecido ao Senhor. Eu acredito que os animais começaram a criar. Quando Davi vem buscar a arca em Obed-edom e sua esposa vão com ele, não queriam mais ficar longe da presença de Deus. Ando em devação trehai. Nós precisamos estar na presença do Senhor cada dia, cada momento, em cada dificuldade, para buscarmos e contemplarmos a beleza do Senhor no seu santuário. Obed-edom tornou-se um verdadeiro adorador. Vamos adorar? Ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja um gado, ainda que as vacas da malhada tenham saído do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Obed-edom tornou-se músico que tocava diante da arca. Ele adorava. Tornou-se um líder de 68 pessoas. Obed-edom se tornou um tesoureiro do ouro e da prata que pertenciam ao Senhor. Dentre todas as pessoas ali junto a Davi, o escolhido para estar ali. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Eu me alegro nesta manhã. A presença de Deus, nós estamos chegando aqui aos momentos finais. Porém, eu me alegro na presença do Senhor, sabe por quê? Isaías capítulo 6. Isaías estava diante da glória de Deus. Ele estava na casa do Senhor, aí ele teve uma visão, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías capítulo 6, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e o sublime trono, o seu séquito, os anjos enchiam o templo, e eles clamavam, Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh é o seu Deus dos exércitos. Ali a casa se encheu da glória do Senhor, da presença do Senhor. E Isaías, ele sente-se indigno. Sabe por quê? Porque quando a presença de Deus nos invade, nós nos humilhamos e vamos descobrir o quão indignos somos, o quão pecadores somos. Porém, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, e agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Recebe esta palavra de Deus nesta manhã. Recebe esta palavra de alento para a tua alma. Né, pastora Jussara? A senhora é de onde? O chamado dói, né, pastora? Acabou de me seguir. O chamado dói. De onde que a senhora é? O chamado machuca. O chamado nos leva a querer desistir. Mas não foi em vão, pastora Jussara, que Deus te livrou da morte. Na tua adolescência, ali quando refa sobre cantui, nevasse aribia rofa suriente. A vida nunca foi fácil para ti. Para outras pessoas, parece que nasceram em berço de ouro.
mas o chamado que eu tenho na tua vida é muito grande. Ri André Vlasso Ompra Récia, já resta Kamanahai, já fizeram reuniões ocultas. Porém, o meu chamado na tua vida é muito forte. Rianto in derracia, entre flácio, bricante, orrai, chorrou pra flácia. E ainda este ano farei algo muito grande na tua vida. Au e ref, a suiterechou, há uma promessa. E tu tens me cobrado, e eu te digo, eu sou. Eu sou e vou eu abrir a porta, está fechada, eu vou colocar a chave na tua mão direita. Então somente espera só mais um pouquinho e tu vais me agradecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Ziane Silva. Deus, Ele é poderoso, Ziane. O vento está soprando, mas o Senhor está no barco. Perdeu muita coisa já. Perdeu muita coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para você, para ti. Ela está confirmando. Desse jeito. Mas nenhuma arma levantada contra ti prevalecerá. Muita inveja. Mas você vai conquistar. E você vai agradecer aqui em uma dessas lives. Porque o Deus que eu creio é o Deus que me deu uma vitória muito grande de ontem para hoje, de uma causa impossível. Receba, acredite, que o teu relacionamento, Deus está trabalhando, Deus vai fazer. É só você entrar pela porta do jejum e da oração. Faça uma campanha de jejum e de oração. Nas madrugadas eu estou aqui às 4 horas da manhã, todos os dias pelo TikTok. Tem muita gente. 200, 300, 700, 800 pessoas. Aleluia. O que não pode faltar na sua vida, minha querida, é a presença de Deus. O resto pode ir embora. Porque Deus, ele traz de volta aquilo que nós perdemos. Não é, Cris? Cris está aí curtindo a live. A Cris me conhece. Tem falado com ela também. Perdeu muito também, igual eu também perdi. Mas Deus é aquele que amassa o barro. Ah, Jeremias, eu vou levar você para você ter uma visão. Desce tu à casa do oleiro. Ele desceu. E lá estava o homem, o oleiro, trabalhando em um vaso. O vaso quebrou-se aonde? Nas mãos do próprio oleiro. E outro vaso foi feito bem melhor. Aí você vai cantar assim, ó. O Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez. Deu até o que eu não esperava ter. O Senhor me deu tudo outra vez. Restituição. Restituição. Ziane Silva, Deus é tremendo, Deus é forte, Deus é especial. Você é de onde, minha querida? Já vou terminar aqui, tá? Você é de onde? Restituição, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto devorador, destruidor. Gerlan está afastado da igreja de Pernambuco. Qual lugar? Eu sou de Recife, eu moro em Valparaíso, São Paulo. Esta semana retrasada, uma pessoa lá do Paraná voltou para Jesus. Ela disse, olha, eu estou drogada, eu tenho muitos vícios, eu estou deprimida, e Deus foi me revelando outras coisas. Garanhuns eu não conheço, mas eu sei que é uma cidade linda, eu conheço pela televisão, pela internet. E ela voltou para Jesus. Então Deus é aquele que amassa o barro, pisa, pisa
em nós, nos transforma. Orlando, que Deus te abençoe, que Deus ajude. É só acreditar. Se creres, verás a glória de Deus. A presença da arca, né? A arca na casa de Obed-Edom mudou o cenário. Viu, Orlando? Deus vai mudar o cenário. Quantas vezes tens tu andado de um lado para o outro e tem dito assim, Deus, até quando isso vai continuar? Eu espero que vai acontecer. Sim, vai voltar, sim. Vai voltar. E eu confirmo aqui, e vamos orar, e o plano de Deus cumprir-se-á na vida desse moço, porque ele tinha promessa de Deus, ele tem um chamado. Ok? Ele tem um chamado. Aleluia. Aleluia. Gente, compartilhe esta live com outras pessoas, à noite, às 8 horas da noite. Marcelo Prado, que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te ajude, que Deus te dê vitória neste domingo. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. E eu termino aqui, gente, dizendo, não saiam da presença de Deus. Mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos na senda da impiedade. Ok? Que o Senhor abençoe a todos vocês, a Laura Silva, a Maria Rosa, que Deus ajude poderosamente. Às 4 da manhã nós estaremos na campanha Causas Impossíveis. Eu já conquistei a minha causa, estou emocionado pelo que Deus fez. Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Se não fez na tua vida é porque você não crê. Acredite. Amém? Um grande beijo, Wellington, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Creuza, que entrou aí também. Cris, que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Eva Maria, que Deus te ajude. Eu não controlei a hora aqui. Nildete, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus entre com providência na tua vida. O Senhor é aquele que multiplica o nosso pão, a nossa água, o nosso alimento. É aquele que abre portas onde não tem portas. É aquele que abre caminhos no deserto, manancial na terra seca. O nome dele é Jeová. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um beijo, meus queridos. Que Deus abençoe. Obreiro Mael. Mael. Quantas lutas, né? Quantos desafios, né, meu querido? Quantas vezes você quis olhar para trás, mas o Senhor diz, eu sou aquele que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, não te espantes, porque eu sou o teu Deus. E aquela causa, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Luciana, que Deus te ajude, que Deus te abençoe de uma forma maravilhosa. Gente, eu vou fazer, acho que live o dia todo no TikTok. Vou terminar uma e começar outra. Um abraço. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Viu, Luciana? A causa não está perdida. Jesus é o grande advogado, o justo juiz, o juiz de todos os homens. Aleluia.